Super N, primeiras notícias. Há 2 meses sem chuvas, Belo Horizonte e as cidades da região metropolitana estão com a vegetação absolutamente seca. Essa situação proporciona o avanço de incêndios. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos a tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Andréa Coutinho, que está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rede Super. Bom dia. Andréa, quando a gente fala dessa questão de incêndios, não precisa de muita coisa para que inicie, principalmente na vegetação, né? Sim, os incêndios florestais, eles têm 99% da causa é uma causa humana. Então, é muito fácil que a pessoa inicie um incêndio florestal. E o momento é propício, né? Nós temos um aumento da temperatura, uma vegetação muito seca e uma baixa na umidade do ar. Então, são fatores que desencadeiam o incêndio florestal de uma maneira muito rápida. E para orientar as pessoas, tenente, como é que elas devem proceder? Aqui na região metropolitana a gente tem alguns parques, por exemplo, em que as pessoas fazem caminhadas ali bem próximo da vegetação e etc. Quais são os cuidados, até para que as pessoas não causem mesmo sem querer? Tem gente que a gente sabe que faz por maldade, mas tem gente que causa um incêndio desse sem saber o que está fazendo. Sim, a maioria dos incêndios é causada por um desconhecimento mesmo da população, né? Você falou aí das regiões que a gente tem das áreas de preservação ambiental, que o estado de Minas Gerais é contemplado com muitas delas, e dentro da área urbana também. Nós orientamos que as pessoas não joguem lixo, principalmente dentro dessas áreas de preservação, evitem a questão do fumar, né, a guimba de cigarro dentro dessas áreas, fogueiras que são acesas aí para um entretenimento, que elas sejam apagadas e que a pessoa se certifique que ela realmente foi apagada, né, tenha certeza que não deixou nenhum resquício dentro daquela área de preservação. E, principalmente nas áreas urbanas, que as pessoas busquem fazer a capina do seu lote, né, nessas lotes que são tidos como lote vagos, que a gente conhece, que elas busquem capinar, limpar o lote, mas nunca usando como um utensílio fogo, né? Porque às vezes as pessoas acham que é um recurso mais barato, mas aquilo ali pode se alastrar e a pessoa perde o controle sobre o incêndio. Tenente, e o Corpo de Bombeiros tem recebido muitas ocorrências, muitos pedidos, né, de ocorrências em relação a incêndios aqui em Belo Horizonte? Sim, a demanda do Corpo de Bombeiros nesse período é muito grande. Então, nós temos acionamentos cotidianos e durante um período da tarde, né, que a temperatura está um pouco mais elevada e que a população também, a gente acha que se desloca aí de um lugar para outro, passa próximo a um lote vago, que tem aquele mato mais alto, mais seco, por desatenção. Joga aí uma guimba de cigarro, ou, como a gente já falou, alguns que têm a intenção mesmo de colocar fogo ali naquela região. Então, são os incendiários, né, que a gente conhece. Iniciam um incêndio e vão colocando fogo ao longo aí de determinado trajeto. E nós temos os incêndios também que se iniciam nas margens da rodovia, né? Que a pessoa, sem ter uma intenção de estar deslocando ali, acha que não vai iniciar um incêndio, mas começa um incêndio numa área de preservação ambiental. Às vezes plástico, né, Rodrigo? Plástico, verdade. vidro, Latinha. pedaço de vidro, tudo isso é inflamável, né? Exato. A latinha de refrigerante, o plástico, eles aquecem, né? Geram um aquecimento muito forte. E dependendo da condição climática naquele local ali, da mata muito seca, pode sim começar um incêndio. Nos meus tempos de repórter, tenente, eu cobri incêndio na Serra do Rola Moça, na Serra do Curral, que são locais assim de extrema dificuldade até para o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? Como é que está o Corpo de Bombeiros materialmente falando para esse trabalho de combate que é muitas vezes muito difícil? Nós estamos bem avançados com relação ao sistema de monitoramento, principalmente ali no Parque do Rola Moça, né? A gente tem um sistema de monitoramento muito eficiente, a gente consegue ver em tempo real o que está acontecendo. Então, se uma pessoa com má intenção, né, coloca ou ateia fogo ali, a gente consegue interceptar essa pessoa e fazê-lo cumprir aí os trâmites legais, né, com relação a isso. Com relação a viaturas, o incêndio florestal, ele é atuado muito homem-corpo-fogo, né, que a gente fala. Então, o acesso é muito difícil para se chegar. Então, a gente pede à população que evite o incêndio, o início desse incêndio. Ou que, sabendo desse início, comunique de imediato ao 193, né? Para que a gente chegue de maneira rápida e possa controlar esse incêndio. Então, a maioria dos incêndios ele é controlado com o bombeiro na frente do fogo. Então, a gente tem que chegar até o incêndio, que é um deslocamento bem desgastante. É o mais difícil. O mais difícil. E, chegando nesse local, a gente ainda vai fazer todo o combate. A gente possui o quê? Equipamentos, mochilas costais, abafadores
e as aeronaves, que têm nos auxiliado sobremaneira ao combate a incêndio florestal. Ou seja, porque tem gente que fica querendo resolver o incêndio sozinho e pode acabar se prejudicando, acabando sendo mais uma ocorrência para o bombeiro, que além de apagar o incêndio, vai ter que socorrer também aquela pessoa que pode acabar se queimando ou tendo uma outra complicação, né, Tenente? Sim, a gente pede à população que nos acione de imediato e que não tente combater corpo a corpo aquele fogo, porque o incêndio, ele pode se tornar descontrolado e essa pessoa ficar ilhada no meio de um incêndio. Então, o vento, ele vira, a vegetação, ela aumenta. Então, a pessoa não sabe, não tem uma técnica adequada para combater aquele incêndio. Então, a gente orienta que eles nos acionem rapidamente, né? Assim que avistar um foco, acione o Corpo de Bombeiros para que a gente atue diretamente nesse combate. Nós estamos conversando com a Tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Andréa Coutinho. Tenente, a gente falava agora há pouco do combate a alguns parques aqui, a incêndio em alguns parques da nossa região metropolitana, então aqui no entorno da nossa capital. Eu gostaria de saber da senhora quais são os locais mais complicados e os locais que estão mais expostos aos perigos de incêndio florestal nessa época seca do ano. Os locais assim que a gente tem mais acionamento são com relação a muitos lotes vagos, né? Igual a gente tratou aqui, a área urbana é cercada de lotes em que os proprietários eles não cuidam dessa área, né? Que é uma obrigação do proprietário. Então, se alguém for vizinho de uma área grande, com a mata alta, a mata seca, que elas acionem esse proprietário. Às vezes você conhece quem é o dono daquele lote para que ele faça a capina e faça a limpeza do lote. Isso evita muitos chamados no Corpo de Bombeiros. E as áreas de preservação ambiental, né? A gente está num feriado prolongado, as pessoas buscam essas áreas para se divertir, para desestressar mesmo, e ali podem iniciar, sim, um incêndio com relação às fogueiras. E a gente também tem algumas curiosidades, que a gente tem os cultos religiosos. Então, a gente pede a essas pessoas que se cerquem de alguns cuidados, coloquem areia próximo e quando saírem ou terminarem aí o seu culto religioso, apaguem todo o incêndio, todo o fogo, não deixem nenhum tipo de resquício. Porque o vento está muito forte e uma pequena fagulha pode começar um incêndio florestal. Tenente, além do 193, tem um outro meio de contato com bombeiros ou esse é o principal? Esse é o principal, é o acionamento principal e o mais rápido, né? A maneira mais rápida de se chegar ao Corpo de Bombeiros. Ok, conversamos aqui com a Tenente Andréa Coutinho, do Corpo de Bombeiros, sobre prevenção a incêndios em áreas florestais. Muito obrigada pela sua participação aqui no Super N, Tenente. Obrigado, o Corpo de Bombeiros agradece esse espaço e pede à população que nos ajude sempre a prevenir os incêndios florestais.